Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 17, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, né? O capítulo número 2. Então aqui nós nos encontramos no comentários do instrutor Druso. Nós vamos gravar só um vídeo hoje, por motivos de saúde. Então, tanto Hilário quanto André, ali na mansão Paz, visitando aquele estabelecimento e coletando aprendizados, né? Ensinamentos. Então eles tiveram, tanto Hilário quanto André, eles tiveram a oportunidade de conhecer ali os assistentes de Druso, Silas, Honório e a irmã Celestina, né, que são 3 dos mais destacados assessores na condução daquela morada socorrista. Então assim André continua: não nos foi possível qualquer entendimento além das saudações comuns, porque o orientador, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. Então olha só o que Druso aqui ele disse: irmãos, continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil e bem posta é, muita vez, dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Também sou aqui um companheiro à espera da volta. Olha só o que Druso acaba de dizer aqui, não só para o nosso irmão André, Hilário, como também para todos aqueles irmãos ali naquele departamento que o ouvia. Olha o que ele acaba de dizer. Olha o que disse: também sou aqui um companheiro à espera da volta. Porque na verdade, Druso, nós não vamos adiantar a história não. Mas na verdade, muitas décadas fazia que ele ali se encontrava na mansão Paz, trabalhando, se redimindo e ao mesmo tempo se esforçando para reconquistar novas oportunidades reencarnatórias, expiatórias, provatórias
Enfim, Druso ali se encontrava trabalhando dedicadamente para o seu retorno ao corpo físico. Ele pretendia reencarnar. Por isso, ele batalhava muito, se esforçava 24 horas ali naquele departamento. Então ele continua. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. Olha só, a prisão redentora, porque de fato o retorno ao corpo físico, a reencarnação, ela é redentora. É uma oportunidade que o espírito tem para com ele mesmo de reaver, de quitar, de se melhorar, de reparar os erros praticados, cometidos. Então, ele continua dizendo, a prisão redentora da carne acena-nos ao progresso, ou melhor, ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios, para guiar-nos à perfeição, cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. Então, por ignorância nossa, de certa forma, aqui no corpo físico, nós temos esse impulso negativo. Então, nós agimos em sentido contrário às leis. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas. Olha aqui. No plano físico, Druso dizendo para todos os presentes ali ouvintes, no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas. Mas não é dessa forma, não é assim que praticamente 90% da população mundial pensa quando ela se vê em meio a uma dificuldade, a um problema, a uma dívida, a uma doença. Então, tem pessoas, como já dissemos no vídeo anterior, que blasfemam, xingam e dizem assim: essa vida de inferno, eu não aguento mais isso. Quanto sofro, meu Deus, a minha vida é um
inferno. A minha vida está um inferno. Automaticamente é preciso entender que a partir do momento que assim pensamos, de fato, a vida se transforma no inferno. Porque a pessoa atrai, nós atraímos aquilo que nós desejamos. Por isso é preciso ter paciência, resignação e aceitação, porque toda tempestade vem e vai embora. Observa para você ver. Ninguém consegue segurar o tempo nosso aqui no corpo físico. Ninguém consegue segurar o tempo. Ninguém consegue parar o cronômetro. Você já parou para pensar nisso? A pessoa pode fazer o que ela pensa em fazer aqui na Terra, mas ela não pode parar o cronômetro da vida. Nem mesmo aqueles que interrompem as suas vidas físicas aqui por algum motivo, que nós não vamos entrar nesses detalhes, nem mesmo eles não conseguem dar fim na própria vida física. Por quê? Porque a verdadeira vida é a espiritual. A verdadeira vida é a que nós encontramos na pátria espiritual. A existência atual nossa é para um recomeço. É para que possamos nos redimir, acertar as nossas contas para com as nossas consciências. Mas ninguém consegue nem mesmo se matar. Ora, por que não? Eu conheço tantas pessoas que se mataram. Mentira. Ninguém se mata. Sabe por quê? Porque a morte não existe. A pessoa, ela interrompe o ciclo físico. Mas é preciso entender que toda ação gera uma reação. Todo ato gera uma reação. Ação, uma reação. Então ninguém se mata aqui na Terra, porque a morte não existe. Equivocam-se esses que pensam que dando cabo, dando fim na vida física, ele resolve todos os teus problemas. Esse é um dos maiores equívocos que o indivíduo depara quando ele pratica esse ato e que acorda nas regiões umbralinas e que percebe ele que em vez de solucionar os problemas, ele aumentou o problema em milhões de vezes. Então, nada melhor que a resignação, a aceitação, a paciência, pois ninguém consegue segurar o cronômetro do tempo.
pense para você ver no que nós estamos dizendo. Hoje, 25 de novembro de 2025. Hoje, 25 de novembro de 2025. O que eu quero com isso dizer é que mais um ano está terminando. Mais um ano praticamente já se passou. Hoje eu conversava com uma amiga e nós dois conversávamos e eu dizia a ela mais ou menos isso a respeito da nossa presença aqui no corpo físico. Você já parou para pensar que não existe no corpo físico ninguém do ano de 1920? Se existir, vai ser umas 2, 3 pessoas no mundo, mas assim mesmo elas se encontram no livro dos Guinness, não é? Que são aquelas pessoas mais velhas do mundo, com 120, 130, 101, por aí em diante. O que eu quero com isso dizer é que aquelas pessoas de 1920 estiveram aqui, fizeram o que tinham que ser feito e já retornaram à parte espiritual. E bilhões dessas já retornaram novamente ao corpo físico, como também milhões dessas ainda se encontram nas regiões umbralinas. Milhões dessas também já foram degradadas para outros planetas mais primitivos. Milhões dessas que aqui estiveram em 1920 foram para outros planetas mais evoluídos que a Terra. Ninguém pode parar o cronômetro da vida, do tempo. Como eu estava dizendo, hoje, 25 de novembro de 2025. Olha só que interessante, 25 de novembro de 2025. Mais um ano já se passou. Parece que foi ontem mesmo, não foi mesmo? Parece que foi ontem mesmo que nós nos reunimos no dia 24 para dia 25 de dezembro de 2024, não foi mesmo? Parece que foi ontem mesmo que nós abraçamos uns aos outros, desejando-lhes um feliz ano novo de 2025, de uma grande prosperidade. Então, o tempo passa e não há nada mais importante que o tempo precioso. Por isso, aquele que perde o tempo, que perde tempo aqui na Terra, ele responde perante a própria consciência dele por esse tempo desperdiçado. Por isso que Druso está dizendo aqui, no plano físico,
muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas. Vou repetir, não é assim que 90% da humanidade pensa? Morreu, acabou. Morreu o bandido, desapareceu o bandido. Morreu o santo, acabou o santo. Com todo respeito à colocação, tem algumas pessoas que dizem assim, você entende que é com todo respeito, isso aqui é um ensinamento. Muitas pessoas, por falta de conhecimento dos desígnios de Deus, dizem assim, bandido bom é bandido morto. Aí eu te pergunto, e existe por acaso bandido morto? É esse o problema. É essa questão que nós devemos ficar atento. Por quê? Porque não existe a morte. E a partir do momento que tiram a vida dos bandidos, eles continuam vivos na erraticidade, mais vivos que antes, pois mais perigosos que enquanto no corpo físico. Se os bandidos no corpo físico destruíam 50% da humanidade, no plano espiritual, na erraticidade, eles destroem quase que 100%. Por quê? Porque na erraticidade, eles, os espíritos, eles transitam para lá, para cá, com uma facilidade tremenda, inclusive graças ao nosso desequilíbrio moral, graças ao nosso desequilíbrio de caráter, de atitude e de comportamento. Então, aquele que foi bandido aqui, ele continua 1000 vezes na erraticidade, pior que quando aqui se encontrava. Porque a morte não existe, gente. Então, não existe essa de que bandido bom é bandido morto. Isso é pobreza de espírito. Isso é falta de cultura. Isso é falta de conhecimento dos desígnios de Deus. Isso só usa esses termos aqueles que não souberam até hoje, 2025, decifrar aquela mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Pois a humanidade sente prazer em julgar uns e outros. Esse não presta, aquele presta, aquela não presta, aquela não presta. Ora, gente, que isso? Então, no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas. Enquanto outros, muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade. Olha aqui, Enquanto outros, muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade, por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos, de superfície. Nos templos religiosos, quantos milhões de pessoas aqui na atualidade encontram-se nestas condições, na superfície? Lobos vestidos de peles de ovelha.
lobos enganando lobos. Porque é preciso entender que você só é mistificado ou mistificada porque você permite ser mistificado. Porque o dia que você não permitir, você evolui e sai desse estado de ignorância. Saindo desse estado de dependência das trevas. Ora, vamos optar pela luz. Vamos optar pelo amor. É menos doloroso. É menos dor. Por que é menos dor? Por causa da aceitação, da benevolência e da indulgência. Quem pratica a lei do amor, mesmo sofrendo, ele não aceita o sofrimento. E sim, que tudo aquilo ali não passa de uma oportunidade que ele está tendo de se redimir. Oportunidade de recomeço. Vamos para o próximo vídeo. No início, dissemos que não íamos gravar além que um vídeo, mas nós vamos nos esforçar e tentar gravar mais um só.